fazer uma revisão breve. O amigo falou que eu sugeri de tarefa a página 125. Não sei se de repente foi isso mesmo, confiram aí. Tá? De qualquer maneira, na outra aula ali, na outra turma, eu acabei usando a aula inteira para revisar e falar um pouquinho de coisas novas. Pode ir, Antônio. O negócio é o seguinte, pessoal. Revisãozinha rápida. Primeiro começou tudo com termologia, temperatura média, a vibração ou o grau de agitação das moléculas de um corpo. Calor é energia térmica, em movimento calor parado não existe. Para que exista calor tem que ter temperatura maior e temperatura menor, tem que ter diferença de temperatura. Até vimos as maneiras pela qual o calor pode fluir, que foi na última aula. Tem a tal da condução, revisãozinha rápida aqui de transmissão de calor. A condução ocorre principalmente nos sólidos. O calor é transmitido de átomo para átomo. É assim que ocorre a condução. É a única que envolve conta, né? Quando estudamos a condução, eu defini fluxo de calor, que é quantidade de calor dividido tempo. Parabéns. Vamos fazer assim, ó. Tzinho é tempo, tesão é temperatura. Hã? Pode ser? Tesão esquenta, não é isso? Pode ser? Então, Tzinho é tempo, tesão é temperatura. Para a gente não confundir. E ó, fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessou um corpo, uma região, dividido pela variação do tempo. A variação do tempo, viu? Eu pego, cara, gostando do queixinho, viajando, eu pego daqui, eu pego. Foda, né? Então, ó, fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Tempo, Tzinho é tempo. Só que eu te mostrei que a condução pode ser calculada através de uma fórmula. Imagina um cano maciço, eu sei a área desse cano, sei o tamanho do cano e sei a temperatura lá e acolá. Dá para calcular o fluxo de calor pela lei de Fourier. Falei que na faculdade eles vão chamar de lei de Fourier e vai até aparecer o menos, lembra? Falei que até apareceu menos na faculdade lá. O que é o A? Área da seção. L, tamanho do tubo. Fica à vontade, querida. L, tamanho do tubo. I, delta tesão. Só falta o K. O K é a coeficiente de condutibilidade térmica. Me dá um material que tem alto K. Cobre, ferro, os metais de maneira geral. Prata é a campeã, parabéns. Me dá um material que tem o baixo K. Isopor, borracha, gelo, lembra o gelo do iglu? Né? O esquimó faz a casinha dele emergencial de gelo porque o gelo isola termicamente a parte interna da parte externa. Madeira é um bom isolante, por isso que a sauna seca, o banquinho é de madeira, para não queimar o bumbum na hora de sentar na sauna. Não, o grafite ele conduz eletricidade. Agora a condução de calor dele é mediana, não é nem um ótimo condutor, nem um bom isolante, certo? Mano, papel ele é isolante, cara. Papel ele é isolante, principalmente porque se tu bota várias camadas de papel, sempre sobra um pouquinho de ar entre elas. E como o ar é um bom isolante, camadas de papel vai ter uma boa, né? E também temos que lembrar que o papel é muito similar falando da constituição químico-física dele, a cortiça. Sabe cortiça? Rolha, né? É praticamente a mesma coisa, é fibra, né? É fibra de madeira imprensada. O papel ele é mais purificado, né? Mas então ele é isolante. A cortiça é muito boa isolante térmica, beleza? O ar é o melhor isolante? Não vou dizer que é o melhor, mas desde que o ar esteja parado, ele é um bom isolante, porque lembra que além da condução tem a convecção. Se o ar por si só fosse um bom isolante, nós teríamos problemas, porque nós estamos toda hora envolto em ar, mas o ar que está em volta da gente pode se deslocar. Agora, quando tu bota um agasalho fofo, ele deixa o ar parado em volta de ti, aí tu esquenta bastante, certo? Galera, condução é a única transmissão de calor que envolve cálculo. E eu até vou te dizer que a questão 60 do volume 1 é a mais difícil de todas. Eu nem faria ela primeiro. Eu primeiro faria outras questões para depois fazer a questão 60. Ó, aquele Y maluco ali, ó. Essa questão é a top de processo de condução. Além da condução e da convecção, aliás, convecção nos fluidos, somente nos fluidos, gases e líquidos. E o calor é transmitido devido ao movimento de
de massa, show de bola. Por isso que o condicionador de ar está na parte superior, né? Porque o ar frio desce e o ar quente é o vento. A convecção, o vento é o maior exemplo. E finalizamos ainda na última aula a radiação ou irradiação. É o calor transmitido por ondas eletromagnéticas. Me dá os dois principais nomes do tipo de radiação: infravermelho e ultravioleta. Infravermelho é o campeão mundial de transmissão de calor, certo? Aliás, agora cada um de vocês está espirrando infravermelho para tudo que é lado. Até as próprias paredes estão, né, expelindo infravermelho. Tu deve sentir quando tu volta para a sala de aula. Quando tu volta para a sala de aula tem um bafo aqui. Esse bafo não é só o ar quente em volta de vocês, é o infravermelho saindo de vocês. Já vi isso perto de uma lâmpada? Tu chega a mão perto de uma lâmpada incandescente, aquela mais antiga, tu sente alguma coisa batendo na tua mão e esquentando ela. O que é aquilo? Infravermelho, calor por infravermelho, show de bola. Eu lembro que no finalzinho da aula eu estava falando do efeito estufa, né? Galera, como é que é uma estufa de flores? Não é um galpão todo transparente? A luz que chega do sol com alta ou baixa frequência? Alta, porque o sol está a alta temperatura. A alta temperatura o átomo vibra mais, emite ondas com maior frequência. Passa pelas paredes transparentes da estufa, não é? E esquenta a estufa, mas esquenta como o sol ou deixa morno? A estufa fica quente como o sol ou fica morna? Fica morna, não fica o sol dentro da estufa, pelo amor de Deus. Então, já que a estufa está morna, ela emite radiação de alta ou baixa frequência? Baixa temperatura, baixa frequência. Essa radiação, quando tenta sair, bate na parede transparente e fica. Por isso que fica tão quentinho dentro da estufa. E o carro, cara, vai dizer que o carro parado ali não é um puta do efeito estufa? Já visto quando tu entra no carro que ele está fechadão? Né? Fica quente lá por quê? Porque a janela permite a passagem da radiação de alta frequência, esquenta o interior do carro. E o interior do carro brilha em infravermelho ou ultravioleta? Infravermelho, baixa frequência. Essa radiação que tenta sair do carro bate na janela e fica presa. Por isso que o carro fica tão quente. O que se faz para o carro não ficar tão quente lá fora, quando está fechado? Já viu isso que os caras fazem? Coloca o papel refletor, assim a luz não vai nem conseguir penetrar direito no carro para esquentar ele. Já dá uma puta de uma diferença. O efeito estufa que ocorre na Terra é bom ou ruim? Indispensável para a vida na Terra. A Terra seria uma bola de gelo se não fosse o efeito estufa. Mas nós, seres humanos, estamos queimando combustíveis fósseis demais e aumentando demasiadamente os gases de efeito estufa na atmosfera. Me dá exemplo de gases de efeito estufa. CO2 é um grande nome, mas tem caras muito mais poderosos. O metano, o gás de decomposição, o gás do pum, certo? O CH4, cara, ele é extremamente danoso para o efeito estufa. E todo o lixo que tu joga fora vai apodrecer e parte dele vai virar metano. Bacana pensar nisso, né? Antigamente se achava que as hidrelétricas, por exemplo, não gerava problema de efeito estufa comparado com as termoelétricas. Hoje se sabe que é errado. Quando tu pega uma região e vai inundar aquela região com água, as florestas que serão inundadas não apodrecerão e vão emitir, adivinha que tipo de gás? Metano. Esse gás metano produzido pela inundação gera tanto metano quanto décadas de queima de carvão. Então hoje a gente sabe que as hidrelétricas não são tão do bem assim como se imaginava, porque elas também geram um efeito estufa, certo? Apesar de o efeito estufa estar demasiado em algumas regiões, a atmosfera dessas regiões está mais aquecida. Mas o que interessa para a temperatura do planeta? A temperatura dos oceanos ou do ar em volta do planeta? A temperatura dos oceanos é mais determinante para a temperatura do planeta do que o ar. Até porque tem muito mais água, né, em termos de massa do que uma camadinha fina de ar em volta do planeta. Ou seja, é sabido atualmente que o planeta está esfriando. A temperatura dos oceanos está diminuindo. O planeta está esfriando. Quem é que está esquentando? O ar em volta do planeta. Tá beleza? E só em algumas regiões. Em algumas poucas regiões, tá? Então tomem cuidado ao se posicionar a respeito do efeito estufa, tá? Tem que saber que ele é bom, que sem ele a vida na Terra nem seria como é, que o homem está avacalhando nos gases de efeito estufa e por isso está esquentando demais algumas regiões com muita industrialização, certo? Mas a temperatura do planeta como um todo está diminuindo, olha que loucura. E os cientistas ainda não sabem exatamente o que está acontecendo. Tá? Precisa de décadas de estudo para a gente entender o que está causando, o que não está causando e corrigir esse problema, certo? Galerinha, aliás, não falamos ainda, ó, o que é isso mesmo? Celsius, Fahrenheit
E Kelvin, eu uso a fórmula para variação de temperatura ou para temperatura? Para temperatura, e se for variação? Regra de 3, legal. E tem aqueles probleminhas, né? A temperatura em Fahrenheit é 5 vezes maior que a Celsius. Como é que a gente acha nessa hora? TF é 5TC, joga na fórmula, isola numa, substitui na outra, exatamente. E quando é um gráfico desse jeito, como é que tu faz? Transforma numa tabelinha, faz joelho-pé, cabeça-pé. Parabéns. São os 4 tipos básicos de problema, né? Ou tu transforma uma temperatura, ou tu transforma uma variação de temperatura, regra de 3, ou tem um probleminha envolvendo escalas termométricas, faz uma nova equação, isola numa, substitui na outra, ou é um gráfico, certo? Que relaciona 2 escalas termométricas, faz a tabelinha, joelho-pé, cabeça-pé. Uma ótima revisão do que a gente viu até agora. Eu te confesso que nós vamos entrar numa área agora ainda mais legal, ainda mais gostosa. A parte de calorimetria. Primeira coisa que a gente fala em calorimetria é o que é uma caloria. Lembra? Uma caloria é a energia necessária para esquentar 1 grama de água. De que temperatura para que temperatura? É a energia necessária para aquecer. 1 grama de água, 1 grama de água, H2O no caso, né? Conheces bem? De 14,5 para 15,5 graus Celsius. Depois que tu fica sabendo que 1 caloria é a energia necessária para pegar 1 graminha de água e esquentar de 14,5 para 15,5 graus Celsius, qual é a pergunta que se deve fazer? Tem uma pergunta, quando o cara escreve isso, tem uma pergunta que vem lá de dentro. Ah, já daria para fazer problemas, mas eu digo sobre essa informação. É uma coisa muito curiosa sobre essa informação que, se eu tivesse no teu lugar... Isso, garoto! Esse cara nunca teve aula comigo dessa matéria e ele perguntou o que eu queria. Ó, professor! Por que, professor? Por que de 14,5 para 15,5? Quem foi o babaca que falou essa temperatura? Essa é a pergunta. Né? Por que tu aceitar uma definição dessa e tu não te questionar, mas por que não é de 10 para 11? Por que não é de 90 para 91? Por que não é de 99 para 100, caramba? Né? Essa é uma pergunta mínima que deveria vir dentro de ti. E se tu não sente vontade de fazer essa pergunta, quer dizer que tens que olhar com outros olhos para as coisas. Quer dizer que na tua frente tem acontecido muitas coisas que tu nem para pensar. Coisas que tu jura que é verdade e que talvez sejam a maior mentira. Tu imagina se depois de velho tu perceber que as coisas que te movem são mentira. Uma mentirinha confortável para te deixar, de repente, menos curioso. Toma cuidado, cara. Hein? Sejam questionadores, duvidem, inclusive das informações que eu passo para vocês. É saudável ter a pulguinha atrás da orelha. Sempre te falei, né? Meu professor me contava as coisas, eu não acreditava. E ainda levantava a mão, professor, tem certeza? Ia para casa estudar e na maioria das vezes via que o cara estava certo. Certo? Mas eu só acreditava depois que alguém mais me confirmava. Nunca acreditei no que os caras que estavam aqui na frente falaram. Nunca acreditei. Sempre duvidei. Então, recomendo que duvidem também, hein? 1 caloria é a energia necessária para aquecer 1 grama de água de 14,5 para 15,5. Agora a resposta. Por quê? Porque esquentar água de 10 para 11 é diferente de esquentar água de 90 para 91. Para esquentar água de 2 graus para 3 graus, tu precisa de menos energia do que esquentar 1 grama de água de 90 para 91. Ou seja, esquentar a água, meu querido, tem que saber de qual temperatura para qual temperatura tu vai esquentar para fazer o cálculo preciso. Só que isso ia deixar o estudo da calorimetria muito mais complexo. E aqui no ensino médio a gente não quer complexidade, a gente quer simplicidade. Portanto, dane-se que é de 14,5 para 15,5, que no ensino médio eu vou mentir para vocês. 1 caloria é a energia para pegar 1 grama de água e esquentar 1 grau. Não interessa da onde para onde é. O importante é que a variação de temperatura seja 1 grau. Então aqui no ensino médio a gente mente para vocês, cara, para só na faculdade tu suportar a verdade, que é mais dura e mais difícil. Então olha que bacana, aqui no ensino médio esquece. Quero esquentar 1 grama de água de 5 para 6 graus. Quanto de energia? 1 caloria. Quero esquentar 1 grama de água de 98 para 99. Qual é a energia? 1 caloria, mesmo que tu saiba que isso não é a verdade.
verdadeira. É isso que nós vamos encarar por enquanto no ensino médio, beleza? Então só te dei essa informação desagradável. Faculdade, a gente teria que saber de qual para qual temperatura. Ensino médio, a gente faz que qualquer variação de 1 grau em 1 grama de água exige 1 caloria. Foi assim que eles inventaram a ideia de caloria. Então hoje a gente diz que o ser humano consome 2.000 quilocalorias por dia, né? Um ser humano não sedentário adulto, quer dizer que ele consome 2 milhões de calorias por dia. Quer dizer que a energia que mantém teu corpo vivo durante um dia daria para esquentar 2.000 quilos de água, 1 grau, certo? A energia que o teu corpo consome durante um dia todo. Mas a margem de erro é muito grande? Não, pequenininha, bem pequena, por isso que a gente aceita, tá? A margem de erro, até engenharia, dependendo da aplicação, o cara faz essa... Entendeu? Se o cara vai fazer um cálculo lá, quanto eu vou precisar para esquentar essa caixa d'água aqui, botar água quente aqui, o cara vai usar 1 caloria por grau Celsius. Só numa aplicação muito mais foda, uma usina nuclear. A água pesada que flui pelos canos para resfriar o reator nuclear. Ali não, ali o cara tem que fazer um cálculo super preciso. Certo? Bacana a tua pergunta, garoto. Galera, o negócio todo começa com a história de capacidade térmica. Primeira questão que aparece é a da capacidade térmica. Venham comigo aqui para o nosso laboratório. Tenho aqui esse corpo X, e eu joguei para esse corpo em laboratório 100 calorias. Medi a temperatura antes e depois, e eu percebi que ocorreu uma variação de 20 graus Celsius. Se eu pegar esse mesmo corpo e jogar para ele 200 calorias, o que teu coração diz? A variação de temperatura vai ser 40. Já vimos isso em outras áreas da física, né? Certo? Porque Deus é matemático, é isso? O Criador do Universo fez a natureza toda matematicamente pensada. É isso. Aí, os cientistas, ao observar isso, na realidade acontecendo, eles viram, caramba, se eu quiser medir a relação caloria-variação de temperatura para esse corpo, é só fazer quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Esta é a definição de capacidade térmica. Um ser humano inventou essa ideia, ficou confirmado que era uma ideia boa e útil, e até hoje, centenas de anos depois, essa ideia ainda está presente na cultura humana. Capacidade térmica é quantidade de calor dividido por variação de temperatura. Qual experiência eu devo usar para calcular a capacidade térmica do corpo X, primeira ou segunda? Tanto faz, se eu for dividir 100 por 20, é a mesma coisa que dividir 200 por 40. Então eu vou fazer com a primeira, 100 calorias dividido por 20 graus Celsius. Capacidade térmica, elimina 0, 10 por 2, 5 calorias por grau Celsius. Alguém poderia me ajudar a interpretar fisicamente o significado de 5 calorias por grau Celsius? Beleza, esse sujeito, se eu jogo 5 calorias, aumenta o grau, jogo 10 calorias, aumenta 2, jogo 100. Vamos de novo? Jogo 5, 1, jogo o dobro, 10, 2, jogo 10 vezes mais, 100, 20, tá ali, 100 é 20, ó, estava ali na tua frente, certo? Só estou te mostrando que se tu partisse dali, tu ia chegar na mesma conclusão. Então não tem nada demais. 5 calorias por grau Celsius significa que cada 5 calorias jogada no cara, ele aumenta a temperatura 1 grau Celsius. E se eu retirar 5 calorias do cara? Diminui 1 grau. Se eu retirar 15, pegasse a manha da capacidade térmica. E tu vê, é uma ideia bem simples. Para essa fórmula, quantas perguntas seriam possíveis? Qual a capacidade térmica? Forneceria esses dois, parabéns. Qual é a quantidade de calor? Forneceria esses dois. Qual é a variação de temperatura? Forneceria capacidade térmica e quantidade de calor. Parabéns, já está te vacinando contra os problemas que aparecerão para essa forma. Só que o problema é o seguinte, tu concorda que para saber o consumo com condicionador de ar, eu tenho que estimar a capacidade térmica do prédio que vai ser resfriado? É, né? Olha que loucura, eu tenho que saber a capacidade térmica desse prédio todo para ter estimativa do consumo de condicionador de ar do prédio. Além, por exemplo, é óbvio, de manter as portas fechadas. Economizamos R$2 até o final da aula. Então, ó, para calcular a capacidade térmica
térmica de um corpo gigantesco como um prédio desse, o cara se arromba usando essa fórmula. Porque o cara vai ter que esquentar o prédio todo e medir a variação de temperatura do prédio todo. Fica impraticável, concorda comigo? Só que os cientistas perceberam que se pegar um pequeno pedaço do prédio e testar aquele pequeno pedaço de prédio, depois dá para matematicamente concluir a capacidade térmica do prédio todo. Olha que legal. Certo? É isso que eu vou te mostrar agora. Estou começando a te mostrar o desenvolvimento de outra grandeza física, chamada calor específico. Como é que é essa história de calor específico? Imaginem vocês que eu tenho dois corpos, o corpo A e o corpo B. E esses corpos são feitos do mesmo material, que é o material Y agora. Só que o corpo menorzinho tem uma massa de 10 gramas. E o corpo maior tem uma massa de 100 gramas. Quantas vezes mais massa? Eu joguei para o corpo pequeno 100 calorias. E percebi que a variação de temperatura dele foi 50 graus Celsius. Tudo bem? Eu joguei 100 calorias por corpo menor, a temperatura dele aumentou 50. Se tu jogasse 100 calorias por corpo maior, intuitivamente, usando o teu dia a dia, tu acha que ele vai esquentar mais ou menos? Legal saber disso. Vocês sabem que muita água na panela demora a ferver. Pouca água na panela ferve rápido, ou seja, quanto mais massa, mais difícil é esquentar. O teu dia a dia deixa isso bem claro, certo? Vai fazer miojo só para ti, a água ferve em poucos minutos. Pouca água, com a boca do fogão, ferve rápido. Muita água, até ferver para tu jogar o macarrão da macarronada dominical da família, vai demorar, né? Usando a mesma boca de fogão. Se demorou mais com a mesma fonte de energia, é porque exigiu mais energia. O teu dia a dia não demonstra que quanto maior a massa dos corpos, mais energia precisa para aquecê-los? Concordas comigo? Né? Todo mundo já fez macarrão uma vez na vida, né? Nessa cidade a gente já faz macarrão de vez em quando, certo? Galerinha, se eu joguei 100 calorias para esse corpo que tem 10 vezes mais massa, qual vai ser a variação de temperatura? Vai ser 10 vezes menor, 5 graus Celsius. Tu tá usando o teu bom senso para fazer essas, né? Tomar essas decisões aqui comigo. Os cientistas foram em laboratório, mediram e confirmaram isso que nós estamos vendo agora. Posso calcular a capacidade térmica do corpo A? Posso. 100 calorias dividido por 50 graus Celsius. Quanto é que é, galera? 100 dividido por 50? 2 calorias por grau Celsius. O corpo Y exige 2 calorias para variar 1 grau a sua temperatura. Vamos, corpo A, né? Corpo B agora, como é que ficaria para o corpo B? 100, né? Caloria dividido por temperatura. 100 dividido por 5. Vai dar quanto, gente? Faz sentido o corpo 10 vezes mais massivo ter dado uma capacidade térmica 10 vezes maior? Claro, esse cara exige 2 calorias para aumentar 1 grau. Esse cara exige 10 vezes mais 20. Claro, tem o dobro de átomos. Desculpa, tem 10 vezes mais átomos, exige 10 vezes mais energia. Concorda que cada átomo tem que receber uma certa energia para aumentar a temperatura? Mas espera aí, eu quero na verdade agora calcular uma nova grandeza, uma característica do material Y. E aí é que entra a história do calor específico. Calor específico, meus amigos, é tu pegar a capacidade térmica de um corpo e dividir pela massa desse corpo. Vamos ver? Capacidade térmica pensando no corpo A. Desculpa, calor específico pensando no corpo A. Capacidade térmica sobre massa. E aí, quanto é que foi a capacidade térmica? 2. E a massa? 10. Aqui era caloria por grau Celsius e ali é grama. 10 dividido para 2? 0,2 caloria por grama grau Celsius. Vamos calcular para o corpo B, por favor. C do corpo B, 20. Massa do corpo B, 100. Corta um 0 com 0. Opa! Por que mesmo que está dando igual para corpos diferentes? Porque o material é o mesmo, ou seja, calor específico é uma característica do corpo? Não, é uma característica do material. É errado eu colocar o calor específico do corpo A, porque não é do corpo A, é do material Y. Calor específico do corpo B? Não, do material Y, ou seja, os materiais têm sempre o mesmo calor, o mesmo material tem o seu calor específico. Vamos interpretar fisicamente?
Qual é o significado de 0,2 calorias por grau Celsius? Cada grama daquele material, para aumentar 1 grau, exige isso. Quando eu falo do corpo todo, 20 calorias para esse corpo todo faz ele todo aumentar 1 grau. Mas quando eu falo em calor específico, eu estou analisando cada grama. Cada grama daquele corpo, para aumentar 1 grau, exige 0,2 calorias. Legal, muda. O Czinho da água no estado gasoso é 0,45. O Czinho da água no estado sólido é 0,5. E no estado líquido é 1. Olha que interessante. Então o estado físico interfere no calor específico. Agora deixa eu ser realista com vocês. Muito raro tu ter que usar no vestibular a fórmula da capacidade térmica só. Muito raro. Não é que tu vai abandonar ela, mas é raro. Muito raro tu ter que usar no vestibular só essa fórmula de calor específico. Não é que nós não vamos fazer exercício, mas é raro de ser usada. Agora, a fórmula que nasce da cruza dessas duas fórmulas, ela é sempre usada. Lembra quem é que está nascendo? Que macete, parabéns galerinha, o que macete que vai nascer agora. O que, professor? As fórmulas vão fazer amor? Sim! Olha que coisa bonita. Eu vou pegar as duas fórmulas que a gente acabou de ver, capacidade térmica e calor específico, e vamos fazer dar uma cria. Então, ó, capacidade térmica é quantidade de calor sobre variação de temperatura. E calor específico é capacidade térmica sobre massa. Está dividindo, passa, e escrevendo de trás para frente fica desse jeito. Vê se tu concorda comigo. Né? Multipliquei e escrevi o contrário por elegância. Está dividindo, passa, M vezes Czinho é igual a Czão. E já que o Czão está presente ali, isola numa, substitui na outra. No lugar do Czão eu posso colocar M vezes Czinho. Essa sim. Ah, essa aqui, cara, é quase impossível de fazer um vestibular sem usar ao menos uma vez o macete. M de quê? Massa do corpo, Czinho. Bonito, calor específico. E delta tesão, variação de temperatura. O importante é lembrar que essa fórmula só tem serventia se o corpo sofre. Se o corpo não sofre variação de temperatura, é outra história. Alguém lembra? Porra, eu fico todo bobo, que moleza. Só para a gente aproveitar por que o quimacete não resolve todos os nossos problemas, vamos dar uma olhadinha como é que fica o gráfico de uma substância aumentando de temperatura com o passar do tempo. Vê se tu lembra disso. Substância pura, né, galera? Estou falando de uma substância pura. Tu começa a jogar calor na substância no estado sólido, ela vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, e de repente para de esquentar. O cara olha para o fogareiro está aceso, cara, está pegando fogo na substância. O termômetro está enterrado na substância e ele parou de crescer. Por quê? Porque está mudando o estado físico. Se tu olhar mais atentamente, vai ver que está derretendo. Derreteu tudo. Aí a temperatura volta a subir. Sobe, claro, né? Joga calor, a temperatura aumenta. Só que de repente, para de novo. O que está acontecendo agora? Está começando outra mudança no físico, a vaporização ou a evaporação. Depende da temperatura que atingiu. Galerinha, escreva o seguinte. Qual é o estado físico aqui? Sólido. Depois, aqui é líquido e lá em cima, gasoso. Esses patamares só ficam perfeitamente horizontais para substâncias puras. Se não for pura substância, tem uma inclinaçãozinha ali no patamar, né? Em química eu acho que vocês já deram uma olhadinha nisso. Peraí, se aqui é sólido e aqui é líquido, o que está rolando aqui no meio? Isso aqui no começo era um monte de sólido e um pouquinho de líquido. Aqui era meio a meio e agora aqui tem mais líquido do que sólido. Então eu posso dizer que nesse patamar é sólido mais líquido. E aqui? Líquido mais gasoso. O que nós estamos vendo é que o quimacete só funciona no estado sólido, no líquido ou até no gasoso, mas na mudança de estado físico essa fórmula é lixo. Nós vamos ter que desenvolver na próxima aula uma nova fórmula, que a galera já estava cantando aí, que é o que moleza, não é isso? Seria muito importante tu arriscar uma tarefinha relacionada a essa aula, que é justamente essa página 103 e 104, que eu recomendei para a galera. Para essa aula, a tarefa importante seria página 103 e 104. Mas olha só, na outra sala, quando eu tenho 5 minutos a mais, eu ainda consegui com eles fazer aquela lembrança do ensino fundamental, ó. Sólido,
líquido e gasoso. Como é que é o nome da passagem de sólido para líquido? Fusão. De líquido para gasoso. O nome correto é vaporização. Na próxima aula eu vou falar da ebulição, calefação e evaporação. De gasoso para líquido, liquefação. E de líquido para sólido. Só está faltando uma. Parabéns, sublimação, que é de gasoso para sólido ou sólido para gasoso. Condensação é um tipo de liquefação. Legal? Galera, ó, em livros mais antigos falava em sublimação e ressublimação. Hoje em dia a gente chama sublimação tanto a ida quanto a volta. Não que esteja errado, tá? Alguém sabe algum outro estado físico além desses três? Plasma é o estado gasoso que brilha. Ali tem plasma ali dentro daquela lâmpada. Quando ela está ligada, né? Se desligada é gás. E condensado de Bose-Einstein. Eu conto o condensado de Bose-Einstein na próxima aula. Valeu, galerinha!